Olá, meu nome é Kaique, estudante de engenharia, e hoje a gente vai falar sobre possíveis profissões da área de TI, começando por front-end. A ideia é esclarecer um pouco do que esse profissional faz para aqueles que estão tentando migrar de carreira agora ou quem está começando a pensar na área de TI. A gente sempre ouve falar de vários nomezinhos, front-end, back-end, data analytics, segurança da informação, DevOps, e é muita bagunça na cabeça de quem está entrando nesse mundo agora e não sabe o que cada um desses caras faz. Hoje a gente vai começar pelo front-end e depois a gente vai esclarecendo cada uma das profissões possíveis, das mais populares, claro, para ajudar quem está tentando entrar nessa área, beleza? E antes que eu me esqueça, antes da gente começar a falar do front-end propriamente dito, se você puder curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ajuda muito para continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E também pode ajudar a esclarecer a dúvida de algum colega seu ou amigo que está pensando nessa área como profissão. E é isso, bora pro vídeo. Então vamos lá. O front-end pode ser entendido, como seu nome diz, a parte da frente das coisas, como uma fachada de loja. É a parte responsável por exibir as coisas, tornando assim o que estiver em exposição como produtos de uma loja mais atrativo. É só você pensar quando você está no centro de uma cidade ou indo a um shopping, você passa por diversas lojas e normalmente elas têm produtos parecidos ou até iguais. Só que você acaba entrando na loja em que apresenta aquele produto melhor. Mesmo que uma loja tenha o produto mais sensacional do mundo, com o melhor preço, você provavelmente nem vai dar muita atenção se a forma que esse produto está sendo exibido não for boa. E essa é uma das partes mais importantes do front-end, né? Uma das responsabilidades do front-end é a forma que apresenta esses produtos. Claro que em empresas grandes você tem o designer que vai fazer tudo isso, mas quem é responsável por colocar a mão na massa e estruturar isso é o front-end. Mas antes de entrar no mérito do front-end propriamente dito, eu vou falar de uma figura ancestral chamada Webmaster, que existia nos primórdios da internet. Esse cara, ele era basicamente responsável por tocar todo um site. Se você já entrou lá nos anos 2000 em algum blogzinho de jogos ou coisa do gênero, você provavelmente se lembra que era alguma coisa bem feia, com cores gritantes, com conteúdo estático e quadradão. Era normalmente assim como os sites funcionavam. Isso acontecia porque naquela época era comum que todo o conteúdo de um site, blog fosse inserido na mão. Como assim na mão? Você tem lá um HTML e no meio desse HTML todo esse texto é digitado por quem criou o HTML. O que parece simples, mas imagine que você tem um texto lá de 500 palavras. E daí você faz todo um quadrado, toda uma estrutura, todo um layout para conter essas 500 palavras. E de repente esse texto vai mudar, você vai digitar lá agora 600 palavras. Pronto, o layout quebrou, você tem tudo fora do lugar, um monte de ícone fora de posição, imagem, porque aquilo não se ajustava automaticamente. E daí, além de você digitar tudo aquilo na mão, como você era o webmaster do site, você tinha que reajustar, remodelar todo o layout para poder conter essas 600 palavras. Hoje em dia as coisas são mais divididas e existe uma pessoa, um redator, um copywriter, seja lá o que for, que vai digitar isso. E ele não vai digitar ali no meio do HTML, ele não tem que se preocupar com HTML e CSS. Ele pode usar um CMS, que é uma página de administração de conteúdo, ou pode ser, por exemplo, uma mensagem automática que vem lá do back-end, que eles também não têm que se preocupar com uma apresentada. E você não tem que se preocupar como front-end, como o que vai estar escrito. Você só tem que garantir que tudo fique no seu perfeito lugar, independente do tamanho do texto ou do conteúdo que esteja vindo. E aí as coisas começaram a se separar e os sites começaram a se tornar mais complexos. Quando surgiu o CMS, começou a ter uma necessidade de que tivesse alguém dedicado só para criar esses textos e descrições de produtos e etc. Então o front-end começou a ficar só estruturando a página e a pessoa que digita essas descrições e tudo mais se separou. E aí tem o CMS. E daí foi necessário criar mais um dinamismo, as páginas com login que te dá olá e o seu nome e todas essas coisas que mudam na página começou a se tornar responsabilidade do front-end, mas ele não estava mais preocupado em digitar o que estava escrito ali, ele estava preocupado em comportar o que estava escrito. É muito similar à analogia do engenheiro e do arquiteto. O designer é o arquiteto, ele vai desenhar aquilo tudo e deixar bonitinho, colocar as cores, e você é o engenheiro, você é que põe aquilo tudo de pé. Você não está muito preocupado com as palavras que vão ter ali, as cores que vão ser utilizadas, isso em empresas grandes, lógico. Em empresas menores, o front-end acaba tendo às vezes de designer também, então ele, além de bolar o layout, ele programa.
mas em empresas maiores essas responsabilidades são bem divididas. E tem gente que nessa época do Webmaster e tal, era uma coisa muito mais simplificada, e aí criou-se a lenda de que o front-end é fácil e que o front-end é o cara que pinta botão, o que não é a realidade atualmente. O front-end precisa de manjar de muita coisa, de lógica, precisa entender muito bem a arquitetura, ainda mais se você pegar, por exemplo, um sistema gigante onde o front-end ele usa micro front-ends, que são arquiteturas separadas, páginas separadas, você tem lá, sei lá, essa página vai aparecer para 10 países diferentes, então tem termos que se usam em um país que não se usam em outro, cores, etc. Aquilo começa a ficar muito complexo e é necessário uma lógica muito boa. E aí o front-end começa a fazer bastante coisa, ele não vai ficar só naquela de pintar botão, posicionar os elementos, e aí começam a surgir frameworks e outras coisas do gênero. Então o front-end é o cara que vai apresentar tudo isso, essa é a responsabilidade dele, criar formas de apresentar essas informações. O designer diz como isso vai ser e o front-end estrutura. E como eu falei, em empresas pequenas ele vai tanto bolar o layout quanto colocar a mão no código. Em empresas grandes ele só cria o que o designer já projetou para ele, só põe em pé, da mesma forma que o arquiteto e o engenheiro. E aí, claro, né, a gente começa a falar de complexidade de front-end e começam a surgir o que a gente chama de frameworks, né? Mas é justo falar que o front-end, existem, digamos, dois front-ends, grandes front-ends, que é o web e o mobile. Antigamente não existia essa separação porque aparelhos móveis não entravam na internet. Nos primórdios da internet você tinha aquele Nokia que nem era colorido o display, etc. E nem se conectava com a internet. Hoje você tem os smartphones que fazem tudo isso e você tem que ter essa preocupação de como as coisas vão ser exibidas no smartphone. E essas duas separações do mobile e do web acontece porque no mobile você, além de ter uma página menor, você tem que adotar outras boas práticas. Tem coisas que você prefere no mobile que você não vai preferir no web. Por exemplo, os menus que você entra no web e estão lá um ícone do lado do outro, uma frase do lado do outro, uma opção do lado da outra, que tomam um espaço de tela muito grande, não pode existir no mobile, porque, por exemplo, não é agradável para o usuário quando ele entra ali, tem aquele monte de coisa amontoada, daí você cria os menus hambúrguer, te chamam, e daí eles ficam lá, um íconezinho, você aperta e aparece as opções, você aperta de novo, ele fecha e você consegue ver todo o conteúdo da página sem problema. Isso é só uma das coisas para exemplificar preocupações que você tem com o mobile que você não tem com o web. E aí é justo falar que, por exemplo, quando você está no seu celular, abre o navegador e entra em um site, o front-end ele está preocupado com responsividade. E o que isso significa? Significa que a mesma página que está na web vai aparecer no seu celular, mas de uma forma ajustada ao seu celular. Em outro caso, quando você baixa um aplicativo, aí normalmente já não é o front-end web que está cuidando disso. É o front-end mobile, que ele vai cuidar de coisas como aplicações, usando Flutter, usando Android, usando Swift, que é do iOS, e entre outras linguagens e frameworks voltadas para o mobile. Então são dois mundos distintos que compartilham ideias, compartilham conceitos, mas eles trabalham separados. Você já deve ter visto um site que você abre e ele é idêntico no mobile e no web, e no mobile fica horrível. São o que algumas pessoas chamam de PWA, que é um web view meio sem vergonha. Ele não é um aplicativo de verdade, ele só é uma adaptação para o mobile. E é basicamente isso que você vai ter. E daí nós temos os frameworks, os mais populares hoje para front-end web seriam o React, o Angular e talvez o Flutter, que agora ele começa a trabalhar no web também, mas ele originalmente foi criado mais para mobile. Era mais utilizado para mobile e agora ele também é adotado para web, mas ele ainda não é tão popular. Então se você está pensando nessa área, dá uma olhadinha em React e Angular, que são aí os mais populares. E se você for para o mobile, você tem o Flutter, que teoricamente abrange tudo, então teoricamente seria o melhor, mas eu não vejo tantas empresas adotando. Existem empresas que já começaram a migrar seus projetos para Flutter, mas ainda não está em uma escala tão grande, mas vale a pena ficar de olho nessa tecnologia. Você tem o React Native, que ele é muito similar ao React, só que é para mobile, e ele serve para os dois dispositivos também. E daí você tem o nativo Android e você tem o nativo Swift, que é para iOS, que algumas pessoas não gostam de trabalhar, acham muito problemático, mas enfim, isso vai de cada um. E é isso que eu tinha para falar, né? E o bônus aqui fica, se você está pensando em ir pro front-end mesmo, vale você olhar na sua região, na sua área ou na empresa que você tem interesse, quais as tecnologias que estão pedindo para você estudar. Não adianta você estudar, sei lá, Flutter e na empresa que você quer trabalhar ou na sua região você pede mais React.
É mais uma questão de você olhar para o mercado de trabalho pensando em empregabilidade. E é isso, pessoal, por hora. Então é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela força. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro quando eu soltar novos vídeos. E vale aqui uma menção honrosa, eu não falei de UX e UI, mas esses dois profissionais também fazem parte do desenvolvimento de uma plataforma intuitiva e com uma experiência agradável, e daí nos próximos vídeos talvez eu faça um vídeo só sobre esses caras. Deixe aqui nos comentários se vocês querem isso, e a propósito, me diz aí o que vocês acharam desse novo formato de vídeo. Tô testando esse novo formato que dá muito mais trabalho para editar, mas acaba sendo mais rápido para gravar, porque eu não tenho que ficar brigando com a luz e etc. Então, se vocês acharam esse formato melhor, me diz aqui nos comentários, ou senão eu volto pro formato antigo, onde eu passo a maior parte do tempo aparecendo, em vez de só falando. E também teve um ruído no áudio que eu não consegui remover de jeito nenhum, eu vou pesquisar para saber como que eu resolvo isso, não sei se é a entrada do meu computador que tá com problema ou se é o microfone, e nos próximos vídeos isso não deve mais acontecer. E é isso, valeu, falou e até mais.